Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, mas Deus abençoe toda a sua família. Que alegria poder estar com você, que vontade enorme de dar aquele abraço e certamente receber um abraço carinhoso de você e de sua família. Está no ar o programa Vida e Saúde, programa que tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina, minha gente, caminham sempre juntas e quem ganha somos nós, porque vamos conhecendo como funciona o nosso corpo através das belíssimas explicações dos nossos profissionais, dos nossos entrevistados. E é claro, assim, a gente aprende e cuida mais e melhor da nossa saúde. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Guilherme Mangabeira. Ele é médico otorrinolaringologista. Laringe, né? Garganta, ouvido, enfim. Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje, viu, gente? E hoje ele foi convidado para falarmos sobre as doenças do labirinto, né? Quais são as doenças? Vamos falar um pouquinho também das doenças do ouvido, né? Zumbido, enfim. Em especial do labirinto. O que provoca tudo isso? A gente vai aprender hoje, passo a passo, como entender isso e como se cuidar, como se prevenir dessas doenças oportunistas aí, principalmente que vão abordar o nosso equilíbrio, o nosso labirinto. E o programa fica muito mais interessante, é claro, quando você liga, quando você participa, quando você interage conosco pelo 19 3871 9620, 19 3871 9620, fique à vontade. Queremos acolher também todas as pessoas que estão ao vivo conosco pelas redes sociais, pelo Facebook, estamos aí ao vivo, portanto, das redes sociais, fique à vontade para participar também, viu? A nossa produção, como sempre, com muito carinho, com muita competência, preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Guilherme sobre os principais problemas do nosso ouvido, em especial o labirinto. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Você já ouviu falar de tontura, VPPD, doença de Meniere, neurite vestibular ou de cinetose? Não, né? Alguma dessas doenças têm nomes complicados, mas sintomas bem comuns que afetam o labirinto. O labirinto está localizado na região da orelha, relacionada à noção de equilíbrio do corpo e também à audição. O labirinto pode ser alvo de várias doenças que causam muita dor de cabeça. É preciso ter cuidado, pois nem sempre a dor do labirinto quer dizer labirintite. Apenas a identificação correta da doença vai permitir o tratamento adequado. Por isso, o Vida e Saúde de hoje vai falar desse assunto e tirar todas as suas dúvidas. Então avisa todo mundo aí, porque o programa já está no ar. Obrigado, Super Galão, já está no ar com a graça de Deus. E hoje aqui vamos acolher primeiramente o nosso grande especialista, o convidado de hoje, doutor Guilherme Mangabeira. Seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. É um prazer estar participando da entrevista. Muito obrigado pelo convite. Eu sempre digo aqui, doutor, assim, as pessoas assim, elas costumam aumentar um pouquinho o volume da televisão, elas costumam pedir-lhes silêncio na sala, silêncio na cozinha, porque o programa já começou. Então a gente quer aproveitar ao máximo aqui a sua presença para entender um pouquinho do nosso ouvido. Claro, eu pergunto assim, qual é a função do ouvido? Ouvir, escutar, enfim. Mas como é que é constituído o nosso ouvido, doutor? Nossa orelha ela é dividida em 3 partes. A orelha externa inclui o pavilhão e o conduto. Isso aqui é o pavilhão, esse aqui é o pavilhão? É o pavilhão. Pavilhão. Então nós chamamos de orelha tudo, não é ouvido, orelha. A orelha é tudo. A orelha externa é o pavilhão e o conduto, que é o canal, onde está a cera, onde é produzida a cera. Orelha média, onde fica o tímpano e os ossículos. Nós temos uma foto, doutor. Você vai falando em cima de uma imagem aí. Olha lá. Então, ok. Muito bem. Então podemos ver a orelha externa, o pavilhão e o conduto, é o canal. Logo depois, a orelha média constitui o tímpano, a membrana timpânica e... Que é aquela divisãozinha lá, é o tímpano, doutor? É aquela pelinha que divide... Ô, Marina, diretora, eu posso pedir licença aqui? Pode cortar para a gente aqui? Eu conheço, o nosso amigo Rogério já entendeu. Doutor, isso, vamos levantar, doutora? Claro, vou convidar o senhor aqui já no início desse primeiro bloco para a gente falar apontando aqui. Acho que para quem está em casa... Sim, então, eu já aprendi. Isso aqui é o pavilhão, isso aqui é o conduto. Aqui já está o tímpano, doutor. Exatamente. O resto eu consigo. A membrana timpânica. São os 3 ossículos que nós vemos, o martelo, a bigorna e a estribo. A estribo, aliás, o menor osso do corpo humano.
esse último ossinho que já está em contato, aí sim, com a orelha interna. Esse ossinho, me desculpe, doutor, é esse aqui, essa curvinha, parece um anzol aqui ou outro? É outro, esse menor ainda que é estribo. O estribo é Entendi. bem pequenininho, esse aqui é Tá. a bigorna, Tá. é o segundo ciclo. Por que tem um nome de, parece assim, uma marcenaria? Quando a gente fala de ouvido, parece que a gente está entrando martelo, bigorna, etc. É o formato mesmo da ferramenta? ossículos. Exatamente, Da martelo, ferramenta. bigorna e estribo, Olha exatamente. aqui, cadê o martelo aí, doutor? Cadê? Martelo é esse maior, Né? é o maior dos 3 ossículos. Ok. Que tá, quando o martelo ele sai da membrana timpânica. Entendi. Né, e fica entre a bigorna e a membrana timpânica. Ok, então... E a estribo ela termina na orelha interna. A orelha interna, sinônimo de labirinto. Então, labirinto, orelha interna. Labirinto, isso aqui é o labirinto? Aí é o labirinto. É justamente porque é um labirinto mesmo. Essa descrição veio lá nos primeiros anatomistas gregos que abriram um labirinto, um estudo em cadáver, e viram que tinha um formato de um labirinto. São várias câmaras, né? Então, forma de um labirinto, que é a cóclea, que é a parte auditiva do labirinto, os canais semicirculares e os órgãos otorídicos, que são a parte responsável um dos responsáveis pela Então, manutenção para a do gente equilíbrio. poder ouvir direito, ouvir bem, tem que o som vem por aqui, ele vai vibrar por aqui, vai ser trabalhado ali até chegar... O som vai ver uma vibração do ar, vai vibrar a membrana timpânica, essa cadeia ossicular está toda interligada. Entendi. O último osso, a estribo, ele tem um formato como se fosse um pistão. Tá. Em contato aqui direto com a orelha interna, dentro dá um líquido, esse líquido, o pistão vai vibrar o líquido dentro. O senhor trouxe uma animação, depois a gente vai mostrar claro. para quem está em casa, mas assim, já que estamos nessa figura aqui, para você também entender, tem um nome comercial, mas eu não falo nome comercial, eu vou falar de hastes, né, flexíveis, né? Que é aquele negocinho que se coloca para limpar a cera. A famosa cera, se é que é esse o nome, ela é produzida, doutor, aqui, onde é que ela é produzida a cera? A cera ela é produzida dentro do conduto auditivo externo. Nesse espaço todo aqui. Mais ou menos aqui mais próximo à Ok. membrana timpânica. E uns produzem mais, outros menos. Qual é a função dela? Eu posso limpar? O que eu tenho que fazer? Não. A cera, obviamente, pessoas produzem mais, pessoas produzem menos. Tem pessoas que têm um conduto mais estreito, então a eliminação do cerume é mais difícil, há um cúmulo maior. Mas a função primordial do cerume é uma proteção da orelha. Ok. Proteger do quê? Proteger o tímpano? Proteger o quê? Proteger a pele do conduto. Ok. Então a cera é como se fosse um impermeabilizante, o conteúdo dela é lipídico, é gordura. Então, como se fosse um verniz, protege a pele contra trauma, sujeira. Também impede crescimento de bactérias. Impede crescimento que a bactéria venha a entrar na orelha ou mesmo alguma inflamação na pele. Aí vem, doutor, que a gente vê em casa, né, aqueles potezinhos com aquelas hastes flexíveis, com aquele algodãozinho na ponta, etc. E aí, de repente, até a criancinha, um bebezinho, a criancinha está crescendo, a mãe vai lá, o pai vai lá, ou a gente também, e vai e começa a introduzir essas hastes. O que eu estou fazendo com o meu ouvido ao fazer essa ação, doutor? Várias coisas. Primeiro, o primordial, você está mexendo no local que não está vendo. Ninguém vê o conduto. Entendi. Você não sabe qual é o formato. Qual é a distância conduto. entre o tímpano e... É muito pequeno, Pequeno. É muito variável, 2, 3 centímetros, é bem pequeno, Entendi. mas existem variações de pessoa para pessoa. Tá. Tem pessoas que têm um conduto mais estreito, o conduto ele não é reto, ele é curvo. Eu usar isso... Bom, o senhor completa, por favor. Eu estou empurrando a cera... A cera você acaba empurrando ela mais para o fundo. E a cera ela é produzida aqui e vai lentamente seguindo o movimento centrífugo. Ok. Por isso que a cera ela sai sozinha. A orelha mesmo faz uma autolimpeza. Não há Entendi. necessidade de você remover a cera. Aliás, o cotonete, perdão a palavra, Né? a haste, você só empurra a cera para o fundo. Entendi. Você, além de entupir mais, E acha que limpou porque está sujo o porque algodãozinho. a ponta do algodão ela sai suja da cera. É. Você não está limpando, você está sujando. Olha que interessante. E pode correr o risco de até perfurar o E tímpano. riscos como trauma no conduto, na pele, sangra, dói e, eventualmente, perfuração timpânica. Entendi. Então, Não é difícil e não é raro encontrarmos. agora, então, o ideal é não fazer a limpeza ou só fazer... Porque é aquela questão, ou seja, a pessoa está conversando, está de lado, então olha o ouvido, a orelha ali, e tem aquela cerinha próxima ali, opa, a pessoa não é higiênica, não está fazendo a limpeza. E aí, como A orientação né? máximo é com o dedo,
Tá. Eventualmente uma toalha úmida, só para tirar o excesso que eventualmente cai no pavilhão. Lá dentro do conduto, nunca, hipótese alguma. Outro dia eu estava conversando com um amigo também, e é otorrino, ele falou assim, ó, se você quiser usar uma haste, pega o teu cotovelo. Se ele entrar, né? Nós falamos isso, usa o cotovelo. Olha que interessante. Então, essa região aqui, que é a região mais sensível, onde toda a... Por que uma friagem, doutor, ou seja, uma pessoa a baixa temperatura, entra a friagem, se essa região não está protegida pelo ceruminho, pela cera, ela pode também levar consequências piores lá para dentro? O frio e o vento é um conceito, vamos dizer assim, popular. Tá. Não há muita verdade nisso, do frio ou vento causar dor no ouvido. O que pode acontecer no inverno, as infecções, as otites são mais comuns, porque a otite é considerada uma infecção respiratória. Então, ela é mais comum no inverno. Porém, a otite externa, que é aquela otite do nadador, que é a inflamação do conduto externo, nós vemos mais no verão, justamente porque a pessoa mergulha, piscina, praia, e o próprio contato da água irrita a pele do conduto. Nós vamos falar do labirinto, doutor, o senhor fica tranquilo, eu acho, do labirinto, zumbido, tudo mais assim. Mas eu quero aproveitar aqui, doutor, a gente está assim numa era, né, numa geração, enfim, onde há muito tempo já se vive isso, onde a geração onde as pessoas vão fazer caminhada, leva o celular aqui e todo mundo está com esses, olha aqui, ó, todo mundo está com fone de ouvido aqui, né? Está com fone de ouvido aqui. Ah, ok, eu estou usando agora para o programa, enfim, mas gente que fica o dia inteiro com fone de ouvido, o que é legal, doutor? O fone de ouvido, a orientação que nós otorrinos damos é não usar mais do que 1 hora por dia. 1 hora por dia do fone de ouvido num volume de 50%, metade do volume, equivale a por volta de 60 a 70 decibéis. Entendi. Que já é quase o limite tolerado pela orelha interna. A gente sabe que a orelha interna ela tem uma sensibilidade ao som muito alto. Então, 1 hora por dia é tolerável. Mais do que isso, não, que já pode causar... Com volume moderado. No máximo, até a metade. Metade. Olha assim, tem gente que exagera. Quais as consequências? O que eu estou prejudicando a sensibilidade interna, doutor? É isso? O som muito alto, ele lesa as células ciliadas, as células sensoriais do labirinto, da orelha interna. E essa lesão, a partir do momento que ocorre, ela é irreversível. Então, a perda auditiva por ruído, ela é irreversível, ela não volta. Ou seja, perdeu. Eu vou perdendo, porque devagar. aí eu sinto que eu tenho que, aos poucos, aumentar o volume. Exatamente. É porque as minhas células ali já estão... Normalmente é um processo lento. A pessoa, muitas vezes, não percebe, o jovem não percebe. Até porque a frequência mais acometida são as frequências mais altas, que nós não usamos muito no dia a dia. Conforme isso vai evoluindo, a pessoa nota a perda auditiva. O zumbido pode ser um sinal já de perda auditiva. Entendi. Eu estou fazendo tantas perguntas aqui, depois de quando eu sentar naquela mesinha lá na minha cadeira, eu quero ler a sua pergunta, viu? Estou fazendo a minha pergunta, porque me interessa, eu quero cuidar do meu ouvido. Eu uso fone aqui no programa, enfim, eu quero saber cuidar bem. Agora, doutora, assim, a gente vê, né? A gente vê que está na moda, enfim, tem muitos praticantes, adeptos, enfim, do Martial Mix Arts ou Ultimate Fight Combat, que é as boxe, vale tudo, enfim, e é paulada para todo lado, principalmente na região do rosto, para derrubar o oponente. Então, é murro, é soco, pontapé, inclusive, nessa região do ouvido. O que eu estou fazendo com... O que eu estou expondo o meu ouvido a isso? Esses lutadores de artes marciais, ou até mesmo judô, existem 2 problemas referentes à orelha. O primeiro, é o que a gente mais vê, são aqueles lutadores com orelha já, nós chamamos de orelha couve-flor. Rapaz, assim. Isso aí, na verdade, é um hematoma que toda forma... Toda a cartilagem foi pro saco aí. Exatamente. A cartilagem toda, o trauma contínuo, há pequenos sangramentos entre a pele e a cartilagem, tudo cartilagem. Esse hematoma vai acumulando, ele infecciona e é uma necrose da cartilagem. Então, a pessoa praticamente perde a orelha perde aquele formato. E um outro problema, tá, que é o famoso orelhão, é o tapa na orelha, eventualmente pode causar perfuração timpânica também. Pela pressão? Pela pressão, pelo deslocamento do ar, faz uma pressão negativa, a ruptura da membrana. Ela tem uma complacência limitada, tem uma hora que ela rompe mesmo.
Então, olha que é tudo muito sensível isso aqui, tudo muito sensível. Sim. Mas eu achei interessante esse fato que ele falou aí do som, porque muita gente também vai nessas baladas, doutor, assim, ou dentro de carro, a gente às vezes está dirigindo ou está parado, passa um carro, meu Deus, parece que está tendo um show ali naquele carro, de tão forte, isso está aos poucos, assim, ou nessas baladas que a pessoa fica do lado da caixa de som ali, recebendo todo aquele impacto, porque quer curtir o artista, enfim, aí. Para ter assim, uma ideia, um nível de ruído de 110 decibéis, a orelha tolera no máximo, não mais do que no máximo 1 minuto. Entendi. 110 decibéis, se ficar do lado de uma caixa de som, vai dar próximo isso até mais. E já pode causar lesão, e lesão irreversível. Entendi. E essas festas ainda tem um agravante também. 2 agravantes, consumo de bebida alcoólica e eventualmente os energéticos, que é rico em cafeína. Então ela potencializa o zumbido, a bebida alcoólica. A gente sabe que o álcool, mais para frente nós vamos falar, ele tem uma toxicidade também no labirinto. Quando dá tempo ainda? Quando a gente fala o senhor citou o zumbido, ele atua em que região ou é o conjunto da obra? Na verdade, o zumbido pode ter origem em qualquer região da orelha. E às vezes até fora da orelha. A engrenagem não funcionou bem, vai causar... Às vezes até fora da orelha. A pessoa com problema de dente, ATM, que é uma articulação aqui próxima, também pode causar zumbido. Claro. Mas problema na orelha interna dá zumbido, distúrbios na orelha média dão zumbido, e distúrbios na orelha externa também dão zumbido. O mais comum é a cera. A cera dá zumbido. E é um problema, é uma situação na orelha externa. Então, qualquer local da orelha dá zumbido. Então, a gente quer, assim, fazer esse apelo, por favor, aí, às mamães, enfim, que têm os filhos pequenos, que, de repente, aí já tem na portinha do espelhinho do banheiro aquele pacote de hastes flexíveis, enfim. Então, vai lá e limpa a orelhinha do seu filho, porque está preocupado com a higiene, mas tem que ter um conceito aí, tem que saber que isso não precisa. Pega o dedinho e limpa a área externa, porque a criança, todos nós precisamos que o nosso ouvido produza essa cera para a gente aí. É uma proteção natural, doutor. Está ali porque Deus criou para proteger aquilo aí. Exatamente. Né? E se quiser limpar, é o otorrino que limpa. Olha só, né? Nada de técnicas, enfim, de ver videozinho na internet, como limpar a orelha, isso não funciona, viu, gente? Exatamente. Está tendo muito bom. Aí, doutor, vamos lá. Eu estou aqui andando. Quando a gente caminha por aqui, cadê a geralzona aqui? Tá aqui. Quando a gente caminha, vai e volta, enfim, balança a cabeça, mexe para lá e para cá. Ou seja, se eu permaneço de pé, o permanecer de pé, o caminhar, o correr sem cair, isso tem tudo a ver com o nosso equilíbrio e que tem muito a ver com o nosso ouvido. Também. Eu costumo falar que o nosso equilíbrio ele não depende só do labirinto. O equilíbrio é uma situação muito mais complexa. Então, depende dos labirintos, depende do sistema visual e depende do tato. Okay. Você sentir o chão. Tá. Isso é sensibilidade dos pés. A gente vê pessoas com doenças neurológicas e tem desequilíbrio. E o labirinto é íntegro. Então, o problema do labirinto dá desequilíbrio? Também. Mas... É como aquele prumo, eu costumo dizer assim, doutor, já entrando no tema, o operário, o pedreiro, o trabalhador, ele quando vai levantar uma parede, ele usa uma ferramenta chamada prumo, o nível, né? Então tem que estar no nível, um tijolinho acima do tijolinho, tem que estar no nível. Existe até um prumo, assim. Sim. O labirinto é mais ou menos isso? Tem que estar no prumo? Exatamente. O labirinto, a função, se alguém perguntar de forma sucinta, o que o labirinto faz além da audição? Ele é uma espécie de sensor de movimento da cabeça. Então, ele que detecta qualquer movimento que nós fazemos com a cabeça. Ele trabalha também com a gravidade. Tanto é que no espaço, ele praticamente não funciona. Entendi. Agora, doutor, o que tem dentro do labirinto? É um líquido aqui? Ele é uma espécie de uma bexiga, uma cavidade, uma camada de osso bem fininha, a camada externa, dá esse formato bem peculiar do labirinto. Dentro dele há um líquido. Como é que é o nome desse líquido? Esse líquido, o líquido externo é a perilinfa, há uma outra membrana dentro, com o formato do labirinto, e dentro dessa membrana a endolinfa. Então, há 2 tipos de líquido, a perilinfa e a endolinfa. É um líquido semelhante, se eu posso fazer uma comparação com o líquor da meninge. Então, esse que vai ajudar no equilíbrio, o movimento, qualquer movimento que a gente faz. O líquido ele tem várias funções, uma das funções é a transmissão do som, a outra função também é a nutrição de algumas células dentro do labirinto.
E também é o movimento dela dentro que as células captam esse movimento. A gente pode perder esse líquido ou não? Pode. Pode perder. Se você perder esse líquido, você perde o labirinto também. E, consequentemente, surdez. Surdez total e perda total deste lado. A gente chama de fístula. Fístula perilinfática. Gente, está muito bom o programa. Olha quantas informações só nesse primeiro bloco. Imagina o resto que vem pela frente. Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Vai ligando, vai avisando seu vizinho, sua vizinha. O programa já começou, estamos no ar. Se tem alguém problema, zumbido, labirinto, tontura, enfim. É o momento de você ligar e participar. A gente volta, aliás, pelas redes sociais, em especial pelo Facebook também, viu? Depois do intervalo temos muito mais informações para você aqui no Vida e Saúde, que é seu e volta já só para você.